A paz do Senhor Jesus para você, querida, que está assistindo esse vídeo nesse projeto Ruth Companheira. Eu sou sua irmã em Cristo, Fabiane, e hoje nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus sobre o capítulo 9 do livro de Gênesis. Nós vamos ver aqui então, no versículo 1 que diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Glória a Deus. O Senhor tira Noé da arca, toda a sua família em segurança, e Deus começa uma nova trajetória através da vida de Noé. E Deus fala com Noé que eles fossem férteis, que eles se multiplicassem, que eles dessem continuidade à descendência, à humanidade. E o Senhor falou para eles que daria tudo sobre a terra nas mãos deles. Os animais, eles dominariam sobre os animais, eles teriam o alimento necessário, eles teriam os frutos, a terra daria o seu fruto para que eles se alimentassem. Deus estava continuando a história, estava abençoando a vida de Noé, e ele deu ordens a Noé: multipliquem-se, né? Continuem a humanidade sobre a terra que eu dei para vocês. Nessa palavra, meus irmãos, o Senhor, ele dá algumas restrições a Noé. Ele fala: Noé, eu te dou tudo. Eu vou te dar sobre tudo que se move, vai servir de alimento para vocês, assim como os vegetais. Eu vou te dar todas as coisas, mas não comam carne com sangue. Deus, ele faz essa restrição para Noé, que eles não se alimentassem de carne com sangue. E Deus também diz ali para eles que, além de não comerem a carne com sangue, que eles não poderiam derramar sangue, tanto de homem como animal. O Senhor pediria contas a ele. Então o Senhor proibiu que comessem o sangue, e o Senhor também proibiu o derramamento de sangue entre o ser humano. Deus promete a Noé e toda a sua família que nunca mais ele destruiria a terra com dilúvio. Deus faz essa aliança. E ele dá um sinal nos céus. E ele diz: todas as vezes que vocês verem este sinal, vocês vão saber que eu estou me lembrando, que eu fiz uma promessa de que nunca mais eu destruiria a raça humana, os animais, todo ser vivente, através das águas. Que sinal foi esse? Um arco nos céus. Por isso, todas as vezes que nós vemos fortes chuvas, tempestades, trovoadas, sempre a gente pode observar durante o dia que surge um arco-íris. Esse foi o sinal que o Senhor deu para ele ali. No versículo 13 ele fala sobre isso. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, versículo 16, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de todas as espécies que vivem na terra. O Senhor tira Noé da arca, o Senhor dá ordens a Noé, e o Senhor faz uma aliança com Noé. Ele faz um pacto, ele deixa um sinal para que eles soubessem que a aliança dele estava sendo estabelecida. O Senhor, ele faz aliança conosco. O Senhor, ele cuida de nós. O Senhor, ele mostra que ele será o nosso Deus através de um pacto. O Senhor fez um pacto com Noé. Glória a Deus. Depois disso, meus irmãos, minhas amadas irmãs, nós podemos ver aqui, depois de Deus ter estabelecido essa aliança, Noé, ele se torna agricultor da terra. Ele planta uma vinha. A gente continua o capítulo com essa história, onde Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Acontece um episódio aqui, onde nós podemos perceber que
consequências foram geradas. Nós vemos neste capítulo também que Noé bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Nós temos aqui uma situação constrangedora para Noé, onde ele se embriaga do vinho da sua própria vide, da sua própria lavoura. Acontece essa situação de ele ficar nu e um dos seus filhos, chamado Cã, vê a nudez do pai. Por isso a Bíblia fala que nós não devemos nos embriagar com vinho, onde há contenda. Nós devemos sempre, minhas amadas, manter a nossa sobriedade, manter a nossa consciência, para que não tomemos atitudes que nos causem vergonha, que causem contendas futuras para a nossa própria vida. Precisamos ter a sabedoria do Senhor e o discernimento de entender que certas coisas não convêm para nós fazermos e não são boas para as nossas vidas. Podemos tirar esse ensinamento dessa palavra. Vamos vigiar, porque as nossas atitudes erradas podem gerar consequências graves e consequências para toda uma geração. Aquele moço, aquele homem, chamado Cã, ao invés de ter a preocupação de cobrir o seu pai, ele sai da tenda, deixa o pai nu e vai contar aos seus irmãos. Quando os irmãos chegaram, os irmãos tiveram o cuidado e o respeito de não contemplar o pai nu. A Bíblia fala que, mesmo de costas, eles vieram com todo o cuidado, cobriram a nudez do seu pai. O filho que viu a nudez do pai não teve essa percepção, esse respeito, esse cuidado, essa compaixão de cuidar ali para que os outros irmãos também não vissem, porque o primeiro olhar foi inevitável. Mas ele poderia ter feito algo que impedisse de que o pai fosse envergonhado e de que seus irmãos também contemplassem a vergonha do pai. Por falta de sabedoria, por insensatez, não sabemos o que levou aquele homem a tomar essa atitude, mas foi uma atitude que gerou uma grande consequência para a sua descendência. Noé, quando soube o que seu filho Cã tinha feito, ele ficou furioso. E ele amaldiçoa a descendência do filho. Ele amaldiçoa Canaã, filho de Cã. Abençoa os seus filhos, que agiram de forma respeitosa, mas ele amaldiçoa a geração de Cã, que é o seu filho Canaã, dizendo que ele seria escravo. Sem e Jafé foram abençoados por Noé, mas a descendência de Cã foi amaldiçoada. E que nós possamos agir com sabedoria para que possamos não adquirir consequências graves para nossa casa e para nossa família. Amém? Esse foi um pouquinho do capítulo